O fato de que o movimento pelos direitos civis tenha quebrado os pressupostos sobre a liberdade e a igualdade na América nos abriu espaço para questionar a realidade da nossa liberdade como mulheres. Mas o que geralmente se constata na leitura de textos e da prática feminista são referências formais que denotam uma espécie de esquecimento da questão racial. Exatamente, são mulheres assim extraordinárias e que não têm espaço, porque o espaço não lhes é dado, na medida em que elas não se encaixam, não se enquadram, né, nos estereótipos estabelecidos. Tá, então eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A luz vai ficar mudando bastante, porque as nuvens estão indo e vindo, coisa assim. Então pode ser que a luz seja um pouquinho inconstante nesse vídeo, tá? Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre como é importante a gente falar de interseccionalidade, falar de decolonialidade, porque é importante a gente entender que raça é fundamental pra gente fazer uma leitura de gênero, entendeu? A colonização aconteceu e até hoje a gente tem reflexos muito evidentes, entendeu? De como a nossa sociedade é afetada por essa estrutura. E de como todos esses problemas de gênero, de classe, de sexualidade, de capacitismo, são todos afetados pela noção de raça. O sistema no qual a gente se encontra, ele tem a sua estrutura baseada nessas diferenciações, tá? Mas então, se a gente vai falar que não tem como tu fazer uma leitura de gênero sem falar sobre o recorte de raça, eu acho que a gente tem que também, então, entender o que é o racismo, né? Porque quando a gente está falando de raça, a gente automaticamente pensa em racismo, porque a raça foi uma invenção literalmente feita para servir de controle, para criar uma hierarquização entre as raças. Foi uma invenção da colonialidade que queria dar uma desculpa para tratar outros seres humanos como lixo e questionar a humanidade dos outros, porque quando tu questiona a humanidade dos outros, tu pode, enfim, cometer atrocidades com essas pessoas, né? Lembro nitidamente que o que eu mais sentia era que eu era diferente, sabe? Essa palavra diferente era muito presente assim na minha cabeça enquanto eu crescia. A palavra diferente e uma comparação, né, tanto física quanto comportamental e de tratamento também, que eu percebia que outras pessoas recebiam um determinado tipo de tratamento, assim, na escola, na rua, e eu recebia um tratamento diferenciado. Uhum. Eu não tinha consciência naquela época, né, que eu era uma criança negra, geralmente a única, no meio de crianças brancas, que foi onde eu cresci, né? Tipo, na minha escola, na minha cidade, geralmente eu era a única criança negra, mas eu não tinha consciência disso, né? Até porque o olhar do outro me colocou outras palavras para me identificar racialmente, né? Uhum. Falavam que eu era moreninha, mulatinha, escurinha, sempre num diminutivo, assim. É até engraçado que hoje em dia eu brinco que é um diminutivo da gente mesmo, né? E esse olhar do outro que colocou essas palavras e colocou também a diferença. Então, eu cresci me sentindo muito diferente, tendo o outro a referência do que era o normal, né? Do que era o certo. E por que existe isso, né? Evidentemente que está aí, isso é uma prova patente, né, desse racismo não assumido existente na sociedade brasileira, né, do racismo que eu chamo de racismo por denegação, né? Quer dizer, a denegação é uma categoria do pensamento freudiano em que você nega que alguma coisa faça parte de você, né? E que, embora aquela coisa faça parte de você. Então, nas sociedades da chamada América Latina, esse racismo está muito presente e fundamentalmente nos meios de comunicação. Eu acho que é muito legal esse livro aqui do Silvio Almeida, tá? No qual ele fala sobre racismo estrutural e ele já começa dizendo que todo racismo é estrutural.
tanto racismo por omissão, executado pelo indivíduo de forma ativa, de discriminação, quanto institucional, entendeu? Todas essas coisas são estruturais. O que significa que vai ser estrutural? Significa que o racismo, classismo, sexismo, entendeu? Capacitismo vão ser essas separações e hierarquizações que definem a estrutura da nossa sociedade. Ele começa falando sobre raça e racismo, sobre a raça na história, preconceito, racismo e discriminação, o porquê que é estrutural, e ele faz uma diferenciação entre a concepção individualista, a concepção institucional, e depois sobre a concepção estrutural. Que ele acontece em dois marcadores. Ele está dentro da estrutura social e política, que não permite que pessoas negras acessem outros lugares, inclusive lugares de poder, pela própria dinâmica de funcionamento da sociedade brasileira, mas ela também está no inconsciente das pessoas no Brasil. Porque uma das críticas que ela aponta é que o Brasil é uma sociedade patriarcal, ou seja, as figuras de poder estão localizadas nos indivíduos do sexo masculino e de origem europeia. Então, esse traço patriarcal, que é a herança do processo da escravidão, porque o processo de produção da vida cotidiana, da produção econômica durante a escravidão, também era marcado pela figura do senhor de engenho, do senhor de escravo. Então, essa relação patriarcal que o Brasil não superou e que continua sendo produzida e reproduzida, porque a gente não superou a escravidão, porque não há, segundo Lélia, espaços de discussão sobre a escravidão, sobre seu impacto sociohistórico, seu impacto econômico, seu impacto cultural. Então, essa estrutura patriarcal se mantém e se reproduz a partir disso que ela chama de uma neurose cultural, que, horas, aparece de forma objetiva na estrutura de poder. Então, o extermínio da população negra, o encarceramento em massa da população negra, o desemprego em massa da população negra. A gente tem que pensar que até 1996 o acesso da população negra à escolarização não era universal. Ela passa a ser universal quando a educação básica passa a ser universal. Até esse período a população negra não tinha acesso à educação, que é um direito fundamental básico. Então toda essa estrutura, que é o que ela chama de racismo estrutural, se reafirma por essa neurose cultural que está dentro das relações entre as pessoas. Então, há um poder socialmente dado ao homem branco que não é socialmente questionado, ou pelo menos até o período da Lélia não era tão questionado como é hoje. E essas dinâmicas, essas duas relações, objetiva, dentro de uma política de funcionamento da sociedade brasileira, que não é dita, porque nunca houve segregação formalmente legalizada, mas é dentro das práticas institucionais, pensada e repensada cotidianamente e criando cada vez mais modelos e formas de que isso se mantenha. Isso se conecta muito com a questão de que o racismo ele teve muitas explicações biológicas, né? Como ele se fundou nesse cientificismo do século XIX e criou esses falsos pressupostos de que teriam indivíduos que, por causa de condições biológicas, teriam uma qualidade moral, ideais que seriam inferiores ao de outros indivíduos com outras características biológicas. E a gente consegue ver isso também na questão do gênero, do porquê que a mulher seria, por exemplo, menos apta à intelectualidade e seria mais conectada a essa questão natural das coisas, né? Porque que ela estaria mais perto de um animal. Isso acontece também, e de forma muito mais intensa e violenta, com pessoas racializadas como não brancas. Pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência ela tem sido perversa em muitos momentos. Uma forma de ciência, uma forma de civilização, e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas. Mas agora eu vou dar continuidade ao vídeo e falar um pouco sobre como essa conexão se dá com o feminismo, né? Como esse ideal da branquitude, de universalização de um corpo branco, acontece dentro do feminismo, mesmo que essas feministas estejam tentando se revoltar contra o patriarcado, esse corpo sociopolítico acaba não se dando conta
por serem brancas e terem o privilégio de não se verem como pessoas racializadas, afinal, parte da experiência da raça branca é não se ver como um sujeito racializado, elas acabam oprimindo outras mulheres e outras pessoas que têm essa intersecção. Mas enfim, bom resto de vídeo. Eu queria fazer essa interrupção aqui só para explicar um pouquinho mais sobre essas coisas. É inegável que o feminismo como teoria e prática vem desempenhando um papel fundamental das nossas lutas e conquistas, e que, ao apresentar novas perguntas, não somente estimulou a formação de grupos e redes, como também desenvolveu a busca de uma nova forma de ser mulher. Ao centralizar suas análises em torno do conceito de capitalismo patriarcal, ou patriarcado capitalista, evidenciou as bases materiais e simbólicas da opressão das mulheres, o que constitui uma contribuição de crucial importância para o encaminhamento das nossas lutas como movimento. Mas, apesar de suas contribuições fundamentais para a discussão da discriminação pela orientação sexual, não aconteceu mesmo com outros tipos de discriminação, tão graves como a sofrida pela mulher, as de caráter racial. O fato de que o movimento pelos direitos civis tenha quebrado os pressupostos sobre a liberdade e a igualdade na América nos abriu espaço para questionar a realidade da nossa liberdade como mulheres. Mas o que geralmente se constata, na leitura de textos e da prática feminista, são referências formais que denotam uma espécie de esquecimento da questão racial. Cabe então a pergunta: como se explica esse esquecimento por parte do feminismo? A resposta, na nossa opinião, está no que alguns cientistas sociais caracterizam como racismo por omissão e cujas raízes, dizemos nós, se encontra em uma visão de mundo eurocêntrica e neocolonialista na realidade. Para nós, americanas do Brasil e de outros países da região, assim como para as ameríndias, a conscientização da opressão ocorre antes de qualquer coisa pelo racial. Exploração de classe e discriminação racial constituem os elementos básicos da luta comum de homens e mulheres pertencentes a uma etnia subordinada. A experiência histórica da escravização negra, por exemplo, foi terrível e sofridamente vivida por homens e mulheres, fossem crianças, adultos ou velhos. E foi dentro da comunidade escravizada que se desenvolveram formas político-culturais de resistência que hoje nos permitem continuar uma luta plurissecular de libertação. A mesma reflexão é válida para comunidades indígenas. Um trecho do texto Colonialidade e Gênero, da Maria Lugones, que está presente nesse livro Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais, com a organização da Heloísa Buarque de Holanda, demonstra como essa visão
sobre a relação entre o corpo feminino e a natureza se dá de forma bem diferente entre o corpo racializado como branco, da mulher branca, e o corpo racializado como não branco, que vai ser o da mulher negra e da mulher indígena aqui nas Américas. Aí ela fala: durante o desenvolvimento dos feminismos do século XX, não se fizeram explícitas as conexões entre o gênero, a classe e a heterossexualidade como racializados. Esse feminismo fez sua luta e suas formas de conhecer e teorizar com a imagem de uma mulher frágil, fraca, tanto corporal como intelectualmente, reduzida ao espaço privado e sexualmente passiva. Por quê? Porque essa visão é bem eurocentrada, ela fala da experiência que as mulheres brancas tiveram na Europa, o que aconteceu com o corpo delas. Só que isso se torna um problema no momento em que isso universaliza a experiência das mulheres como sendo a única. E não é. Ela continua. Mas não explicitou a relação dessas características com a raça, já que elas são parte apenas da mulher branca e burguesa. Dado o caráter hegemônico que tal análise alcançou, ele não apenas explicitou, como ocultou essa relação. Começando o movimento de libertação da mulher, com a caracterização da mulher como o branco da luta, as feministas burguesas brancas se ocuparam de teorizar o sentido branco de ser mulher, como se todas as mulheres fossem brancas. Também é parte dessa história o fato de que só as mulheres burguesas brancas são contadas como mulheres no Ocidente. Tem aquela questão que eu falei antes. Porque povos racializados como não brancos têm a sua humanidade questionada. Para justificar as atrocidades que estavam acontecendo com esses povos pela parte da população europeia, dessa violência da população europeia com esses outros povos, foi inventada então a raça, porque se essas pessoas não são humanos de verdade, elas têm a sua humanidade questionada, então tá tudo bem, né, escravizar essas pessoas que não são pessoas, esses animais. As fêmeas excluídas por e nessa descrição não eram apenas subordinadas. Elas também eram vistas e tratadas como animais, em um sentido mais profundo que o da identificação das mulheres brancas com a natureza, as crianças e os animais pequenos. As fêmeas não brancas eram consideradas animais no sentido de seres sem gênero, marcadas sexualmente como fêmeas, mas sem as características da feminilidade. As fêmeas racializadas, como seres inferiores, foram transformadas de animais a diferentes versões de mulher, tantas quantas foram necessárias para os processos do capitalismo eurocêntrico global. Portanto, a violação heterossexual de mulheres índias ou de escravas africanas coexistiu com o concubinato, bem como a imposição do entendimento heterossexual das relações de gênero entre os colonizados. A mulher branca ela pode não ter direito de votar, ela pode não ter direito de trabalhar, entendeu? Ela tem que ficar em casa, mas ela pode ter outro ser humano. Ela pode ser dona de outra mulher e de outros homens. Today, I expose what has been kept quiet as a secret. I expose racism without regret, pity, shame, or guilt. I once had this conversation with a childhood friend about black people. And I told her how it is being black here, and that it is not easy for me always to be the only black person. She listened attentively while I was speaking, and then she said, "Well, but for me you are not black. I don't think that you are black." And she said that in a way as if she was doing me a favor. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar
omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Quanto a mulher racializada como branca vai ter o seu corpo associado a animais pequenos, maternidade, plantas delicadas, esse ambiente domesticado, entendeu? Enquanto elas vão realmente ser associadas a esse papel de feminilidade. Porque a mulher na Europa, antes e durante a colonização, ela está sendo domesticada, impedida de ter acesso ao trabalho, à terra. Mulheres, principalmente então pobres e velhas, vão se dar muito mal nisso, porque elas não vão ter como sobreviver, a não ser que elas se casem, né? E se tornem a propriedade do seu marido. Mas enfim, se elas não estão casadas, elas não estão se conformando a esse local do doméstico, elas vão virar vagabundas, elas vão morar na rua, elas não vão ter como comer, basicamente, porque elas não têm mais acesso a áreas comunais, vão se prostituir, vão ser açoitadas, vai ter simulação de afogamento, vão ser queimadas na fogueira, vai ter pessoas andando com elas com focinheira na rua, como se fossem cachorros, se elas desobedecem os maridos, as que se casaram, no caso, né? Só que enquanto isso está acontecendo, quando isso acontece essa questão da colonização. E na colonização, não vai importar se tu é homem ou mulher, porque homem e mulher são categorias destinadas a homens e mulheres brancos, burgueses, entendeu? Então, tanto o macho quanto a fêmea dessas pessoas que estão sendo racializadas como não brancas vai ser extremamente abusado e obrigado a trabalhar, vão ser denominados como selvagens, agressivos, perigosos ou preguiçosos, não vão ser felizes, e tem vários relatos. Então tu já pode ver aí uma diferença no tratamento entre a mulher que é racializada como branca e a mulher que é racializada como não branca, entendeu? A mulher que vai ser negra, a mulher indígena, elas não vão estar dentro de casa, elas nunca vão parar de trabalhar, entendeu? Elas vão ser obrigadas a trabalhar em regime escravista, elas vão ter a sua humanidade questionada. E aí as mulheres negras, mulheres indígenas, elas vão ter outras pautas, porque o tratamento delas de subjugação foi bem diferente do das mulheres brancas, e aí mesmo que essas mulheres brancas fossem subjugadas aos homens brancos, elas ainda estavam em um status que era acima das mulheres negras e mulheres indígenas, tá? Pensei que acho que essa relação com o nosso corpo, ela é muito moldada pelo olhar do outro. Eu acho que inclusive é uma das primeiras formas de molde, né? Quando a gente é criança, enfim, a gente começa... quando a gente é bebê, não sei, mas quando a gente é criança, a gente começa a ter essa consciência maior do nosso corpo, do eu, do que a gente pensa, enfim. Eu acho que esse olhar do outro e a presença do outro é muito o que vai moldar também essa nossa relação própria com a gente mesmo e com a gente mesma fisicamente, mentalmente, enfim. Então, para mim, é uma coisa que está totalmente, assim, ligada e arraigada, assim. Foi
pior pra mim depois, quando eu comecei a ter relacionamentos, coisas mais efetivas, assim. Porque aí eu sentia nítido que o cara ficava comigo, mas o relacionamento dele não ia ser comigo. Tipo, não ia investir em algo. Isso Pra se você ter relaciona um noção. pouquinho com a raça também, né? Sim, super, totalmente, totalmente. Eu era a mina que ficava, que é muito legal, muito massa, mas eu não vou namorar. Mas eu não quero namorar. Isso também acontece. Sim, porque tu é a mina preta, né? Meu, teve um cara que virou pra mim e falou assim, e me mandou por mensagem, assim, meio, acho que se vangloriando, querendo mostrar que ele era um cara especial. Eu não sei. Que ele falou, tu não é o padrão de mina que eu fui ensinado a gostar. E eu fui ensinado a gostar de mina loira, de cabelo liso, mas eu gosto de você. E é isso. Nossa, parabéns! E eu fiquei tipo, o que eu tenho que te fazer? Te dar um troféu? Isso que tu falou, né, do que é esperado para diferentes corpos. A Patrícia Hill Collins fala, né, das imagens de controle para pessoas negras. Então, ela vai desenhar aí vários arquétipos diferentes, né, para esse comportamento esperado para pessoas negras. Então, tem aí a figura, não sei se você ouviu falar dessas figuras arquetípicas, da mami, daquela que é, não me lembro o nome exatamente, mas basicamente tem a mulher que é a empregada. A empregada gorda, silenciosa, que tá ali para ajudar, e tem a mami, tem só, tipo, a amiga, tipo, pessoas que são destituídas da humanidade delas, né? Transformadas em personagens só com uma dimensão. As imagens de controle, né? E aí é para justamente vir esse castigo, essa dominação depois. E para tirar a qualidade de sujeito, né, das pessoas também. E aí eu trago um trechinho aqui de algumas conversas que eu tive com algumas meninas, nas quais eu pergunto sobre a raça delas, e aí fica evidente que elas não têm muitas lembranças de quando elas são pequenas sobre a raça delas. Por quê? Exatamente por causa disso que eu falei, né? E é pela perpetuação desse tipo de visão não racializada que o sujeito branco continua mantendo essas visões preconceituosas, mantendo comportamentos que são prejudiciais aos outros e sustentam uma estrutura que é extremamente racista, né? Quando tu pensa em raça, tu já pensar alguém de raça ou preta ou miscigenado, né, com afrodescendente ou com indígena, nunca a minha raça. Engraçado, né, eu não pensar nisso. Eu nasci em Erechim, né, no norte do estado, um lugar pesadamente colonizado pelos europeus, né. O pensamento em Erechim é extremamente retrógrado. Muita gente lá é bolsominion, né, todo mundo é muito conservador. Quem não gosta do Bolsonaro ainda assim tem um pensamento muito direito, assim, sabe? E lá existe muito, sabe aquele pensamento ano passado, quando tava tendo os protestos nos Estados Unidos do Black Lives Matter? Sabe aquelas pessoas que ficam, não, todas as vidas importam, sabe? Esse tipo de pensamento, assim. Ela supôs que por ele ser um menino preto, ele era o único menino negro na sala. Eu morava em Novo Hamburgo, que era uma cidade tinha muita gente branca, né? E aí minha mãe impôs que ele era um menino pobre e ela começou a levar sanduíche todos os dias com mumu, pão com mumu, porque eu levava e ela levava um pra mim e um pra ele. E isso exemplifica muito de como o sujeito branco não se vê como branco. Ele só se vê como sujeito, porque ele não é racializado. Ele não é racializado. Só que a questão toda é que eles têm todo esse privilégio de poder, inclusive, brincar com esse tipo de coisa, exatamente porque eles são racializados como brancos. Para conclusão desse vídeo, eu trago um trechinho desse livro da Lia Weiner-Schuckmann que se chama Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo. Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. Esse trechinho vai explicar bem pouquinho assim do porquê é necessário que sujeitos brancos
se deem conta da necessidade de racializar a conversa sobre gênero. Sobretudo, né? Mas, enfim, nesse caso específico, movimento feminista e, enfim, conversa sobre gênero, né? O fato de o preconceito racial recair sobre a população não branca está diretamente relacionado ao fato de os privilégios raciais estarem associados aos brancos. O branco não é apenas favorecido nessa estrutura racializada, mas é também produtor ativo dessa estrutura, por meio dos mecanismos mais diretos de discriminação e da produção de um discurso que propaga a democracia racial e o branqueamento. Esses mecanismos de produção de desigualdades raciais foram construídos de tal forma que asseguraram aos brancos a ocupação de posições mais altas na hierarquia social sem que isso fosse encarado como privilégio de raça. Isso porque a crença na democracia racial isenta a sociedade brasileira do preconceito e permite que o ideal liberal de igualdade de oportunidades seja pregoado como realidade. Desse modo, a ideologia racial oficial produz um senso de alívio entre os brancos, que podem se isentar de qualquer responsabilidade pelos problemas sociais dos negros, mestiços e indígenas. E espero que o vídeo tenha produzido algum tipo de reflexão sobre o tema em vocês. Até a próxima!